Hare
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ओम वृंदावै तुलसी रे प्रिया कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सप्तभक्ते स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममान्नस्ते भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्नकाम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे
First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Srimad Bhakti Vedanta Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakhak Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Siddharasha, Srimad Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj, e a Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Siddharasha, Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Siddharasha, Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Prakashidhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, também a todos os devotos sêniores, Vaishnavis e vocês, todos vocês meus convidados, muito respeitáveis, presentes aqui hoje. I am very happy to come your city, Rajai, and especially Madan Gopal Prabhu. He also very nicely organized this program. Estou muito feliz de vir aqui hoje, à cidade de Itajaí, a cidade de vocês. E especialmente sou agradecido a Madan Gopal Prabhu, que ele organizou esse programa muito especial nesse museu. And especially in this museum, very nice, beautiful environment to speak some few words about spiritual life. E também gostei muito aqui da atmosfera aqui do museu, né? Muito propício para que a gente fale sobre temas espirituais. Every Wednesday they have yoga meetings here in this place also. Also, I heard every Wednesday. Wednesday also yoga people also meeting here and discuss about yoga and practice. Também fiquei sabendo que toda quarta-feira ou semanalmente há um encontro de estudos do yoga aqui, né? Prática do yoga. There is also the yogas. Assim como tem cartaz ali, né? Todas as quartas-feiras, 6h30. Yoga simple, this is three Sanskrit words. Yogas means unite. Então, na verdade, yoga é uma palavra em sânscrito, cujo significado bem simples é união, ou unir. How to we meet together and also express our heart. Como que a gente deve se unir e como a gente expressa nosso coração. If you not express your heart, then you cannot to survive and yourself and you know free from all kinds of distress and unhappiness. Porque, na verdade, se a gente não consegue expressar o que está dentro do nosso coração, a gente não consegue nem sobreviver direito. E a gente também acaba ficando cheio de doenças, aflições. Psychologists also explain this way. You always to express and your heart and mind. Então, os psicólogos da psicologia explicam que a gente sempre deve expressar o que está dentro do nosso
coração e da nossa mente. And if you not express your heart and mind, then you will be crazy. Maybe finally you will commit suicide. Porque se a gente não expressa o que está lá no dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, isso pode fazer com que a gente se torne como loucos, malucos, e a gente pode acabar cometendo suicídio. Isso acontece. In the same way, in our spiritual science, discourses these things, how to express our heart to Lord. Então, da mesma forma, na ciência espiritual, o tema que é explicado é como que a gente pode expressar o nosso coração. Mas, nesse caso, expressar o nosso coração para Deus. And how to meet with Him, direct with meet with Him. Também, nessa ciência espiritual, vai se explicar como que a gente pode se encontrar diretamente com Deus. And how to union with Him. E como que a gente pode se unir a Ele. So union means need two persons, then they are meeting or union. Então, para haver uma união, é necessário duas pessoas para que haja uma união. Pelo menos duas. In the same way, our scriptures explain this way. Lord, He is the supreme, and you also meet with Him and express your heart. Então, as escrituras explicam como Deus, Ele é o supremo, né? E a gente deve se unir a Ele, se encontrar com Ele, e aí expressar, abrir o nosso coração para Ele. But how to unite with Him, meet with Him? Mas como fazer para se encontrar com Deus, para se unir a Ele? Como fazer? So in our scriptures explain many things, many kinds of yogas also. Então, nas nossas escrituras estão descritas vários tipos diferentes de yogas, várias yogas. Srimad Bhagavad Gita, Krishna also says, many yogas katha is there also. No Bhagavad Gita, né, para quem conhece Bhagavad Gita, nele, Krishna, Deus, vai explicar diferentes yogas. How many you also heard the name of Bhagavad Gita? Quantos aqui já ouviram falar nesse nome desse livro, Bhagavad Gita? Alguém pode... levanta a mão quem conhece Bhagavad Gita. Já ouviu falar? And how many do you know never heard name of Srimad Bhagavad Gita? Quem nunca Just give ouviu... us a sign. Só uma pesquisa aqui. Quem nunca ouviu falar sobre Bhagavad Gita? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar? Okay, thank you. Obrigada. Actually, this Bhagavad Gita, Krishna, he gives instruction to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. Na verdade, esse Bhagavad Gita são instruções que Krishna, Deus, dá para Arjuna, que essas instruções são dadas no meio de um campo de batalha, o campo de batalha de Kurukshetra. And that is called the Mahabharata, part of Mahabharatam. E esse Bhagavad Gita, né, esse texto, né, esse diálogo, ele na verdade faz parte de um livro maior que se chama Mahabharata. The simple meaning of Mahabharata, two syllables. Maha means great, Bharat means India, that is the great of India. Então o nome desse livro, Mahabharata, né, do qual o Bhagavad Gita faz parte. O que significa Mahabharata? Maha é grande e Bharat, Índia. Então a grande Índia, ou a grandiosidade da Índia. So in the battlefield of Kurukshetra, Krishna, he gave very nice instruction to Arjuna. Então no campo de batalha, nesse campo de batalha de Kurukshetra, lá nesse campo Krishna, né, ele dá instruções muito importantes a Arjuna. Because two parties, they also arrived for fight to each others for their kingdom. One is called Pandavas and another is called Kauravas. Porque os dois oponentes, né, que iam lutar nesse campo de batalha, né, de um lado tinham os Kauravas e do outro oponente eram os Pandavas. E eles estavam lutando por causa do reino. And both parties are very strong. And in both parties, many also very great warriors are there. And they have many kinds of mystic powers, everything there. E ambos os oponentes eram muito poderosos, né? Diferentes guerreiros muito poderosíssimos estavam dos dois lados, né? Dos dois lados da guerra. E inclusive esses guerreiros eram tão poderosos que eles tinham poderes místicos. But Arjuna,
He is very nearest, dearest of Krishna, who is the supreme personality of Goddess and Bhagavan. Mas Arjuna, ele era muito próximo, muito querido a Krishna. É Krishna que é próprio Deus, a suprema personalidade de Deus. And he is very great warrior also. He has many kinds of mystic power, many kinds of weapons. He can kill everybody. Arjuna, ele era muito poderoso, é um guerreiro poderosíssimo. Ele possuía diferentes tipos de armas e muitos poderes místicos. Então, sozinho, ele conseguia matar todo mundo. And when he saw the armies of two parties, and millions of the armies in the two parties. E aí, quando Arjuna viu os dois exércitos oponentes da guerra, esses exércitos eram compostos por milhões e milhões de soldados. Then his mind is very disturbed. Então a mente de Arjuna ficou muito perturbada, muito agitada. Ele ficou... Because Arjuna realized how many people will die in this battlefield. Ele estava tão agitado porque ele estava se dando conta de como que naquela guerra, quantas pessoas vão morrer naquele campo de batalha. Millions people will die in the battlefield. Milhões. And the flood of blood will be flowed in this. Milhões de pessoas morreriam naquela guerra, naquele campo de batalha, e ia ter uma inundação, um rio de sangue. And many people will be crying for their relatives. E quantas pessoas não iriam chorar pelos seus parentes perdidos? Ladies, they will become widows. As mulheres que iam se tornar viúvas, quantas mulheres? And small babies, they will become completely orphans. Tantas crianças, bebês que iam se tornar órfãos. And after their death, then the only smoke coming from the cemetery place. Depois da guerra, o que ia acontecer? Só ia dar para sentir o cheiro da fumaça. A fumaça de onde estão cremando todos os corpos mortos na guerra. Because he realized what is the essence of the battlefield of Kurukshetra. Então, dessa forma, Arjuna ele conseguiu se dar conta, realmente perceber qual era a essência daquela guerra de Kurukshetra. That time his mind very disturbed, then dispensing coming, Visad. Então ele ficou com a mente muito perturbada, ele entrou nesse estado de lamentação. Okay. Then Krishna encouraged to him, "Hey Arjuna, try to understand. Who will die or who take birth?" E aí, nesse contexto, Krishna começou a tentar animar Arjuna, falando assim: Arjuna, você sabe quem que vai morrer realmente nessa guerra? So Krishna very clearly explained this way: one who takes birth will be die. E aí, Krishna explicou de forma bem clara. Ele disse assim: todo aquele que nasce vai morrer. Who doesn't take birth, he will not die. E aquele que não nasce, ele também não morre. This is the first thing. Essa é a primeira coisa. Who takes birth or who will die? Quem é que nasce? Quem é que morre? Quem que vai morrer? Who? Quem? O body. É o corpo. Atma, soul, that's eternal and transcendent. Porque a nossa alma, ela é eterna e transcendente. How many do you heard about the name of, just heard the soul, Atma? Quantos de vocês aqui, por favor, já ouviram falar sobre esse termo alma, Atma, alma? Anybody? Pode levantar a mão, quem já ouviu falar na alma? All you know, about soul. Todos vocês já ouviram falar sobre a alma, né? Não é mesmo? Soul takes birth or not? Então a alma, ela nasce ou não nasce? What is your name? Qual é o seu nome? Fabiana. Good. Legal. You know about soul? Você conhece a alma? Sabe sobre a What alma? is the soul?
que é a alma? Soul is the part and parcel of Lord. Mami Bangso Jiva Loki Jiva Bhuta Sanatana. First to understand? You know, just I also repeat your word. Krishna says soul, that is called part and parcel of Lord. And that is eternal and transcendent. Vocês já podem até saber, mas eu vou repetir que na verdade a alma é Deus. Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Como que a alma é uma parte integrante de Deus, é uma parte parcela de Deus. E a alma é eterna e transcendental. And this body, that is called temporary and made by the 5 elements. Já esse nosso corpo ele é temporário e ele é composto por 5 elementos. Yes, sir. Entende? This body made by the 5 elements. Este corpo é Earth, feito. fire, water, ether and space. Então, esse nosso corpo ele é feito por 5 elementos, composto por 5 elementos, que são terra, fogo, água, ar e éter. Atma resides this body, soul resides this body is working. E é só por causa da presença da alma dentro do nosso corpo é que o nosso corpo funciona. Or when soul goes out, the body cannot work. Nothing. E quando a alma ela deixa o corpo já não funciona, nem se move mais. Have you seen dead body? Algum de vocês aqui já viu algum cadáver? Who has seen? Quem já viu um cadáver, levanta a mão. Oh, all you say. Todos vocês já viram? And only TV or direct? Só vocês viram na televisão ou viram de verdade assim? Okay. That is called dead body. Usually this word, what is that? Dead body. Então, quando alguém morre, a gente tem essa palavra específica, né? Cadáver. Outra palavra, outro termo, para se referir a um corpo morto. But who has seen Atma, soul? Who has seen soul? Mas quem que já viu a alma? Raise one hand. Levanta a mão, quem já viu a alma? No one. Ninguém? All who have seen what? Dead body. Todos vocês já viram o quê? Já viram cadáver. Verdade ou não? Alive body. Now you are alive, your body alive. Because soul in this alive. Então a gente também vê um corpo vivo, né? Nosso corpo está vivo, que a alma está dentro do nosso corpo. But when you discuss soul, who has seen soul? Mas quando a gente vai falar sobre a alma, né? Quem já viu a alma afinal? And how is he? How is he? Como que é a alma, né? A alma é ele, a alma é ela. And where is he? What he is doing? E onde está a alma? O que ela está fazendo? This question automatically comes. Because when you discuss about this philosophy, automatically this your question will come. Philosophy will come. Então, quando a gente fala sobre essa filosofia, né, automaticamente esse tipo de pergunta surge. Normal. But all you believe, soul resides this body is working. Mas tem um fato que todos vocês acreditam que o nosso corpo só funciona porque a alma está presente dentro dele. What is the form of the soul? Mas assim, qual que é a forma da alma? Now your body form, very nice, beautiful. Então a gente vê o nosso corpo agora, né? Uma forma bem bonita. Nice eyes, nose, hands, legs, everything. A gente tem olhos, né? Temos olhos, pernas, nariz, tudo. But what is the form of the soul? How is he? How is he? Mas como que é a forma da alma? Como que é ele ou ela? This question will come or not? Essas perguntas vêm ou não vêm? Athato atma jigyasa. Therefore, inquire about the soul. Our scripture, Srimad Bhagavatam, discussing Athato atma jigyasa. Atma is soul. Therefore, inquire about your soul. Então as nossas escrituras, o chamado Bhagavatam, vão dizer assim, Atato Atma Jigyasa. Portanto, agora, perguntem-se sobre a alma, sobre a sua própria alma. Athato Brahma jigyasa. Therefore, inquire about Brahma, Bhagavan. Who is he? Portanto,
Né? Brahma Jignasa agora, portanto, indaguem-se sobre Brahma, sobre Deus. Quem é Deus? This is called the philosophy. When you philosophy come, inquire. Because you are intelligent. You have many vast of knowledge. So you have to inquire yourself. What is the soul? Therefore, inquire about the soul. Né? Vocês todos, né, são inteligentes, então é natural que com essa inteligência a gente comece a buscar o conhecimento e se indagar, fazer várias perguntas. E a gente deve buscar esse tipo de pergunta. What is the nature of the soul? Buscar saber qual é a natureza da alma, por exemplo. Okay, just I ask, what is the nature of the body? Tá, então vamos fazer uma pergunta assim, tá? Qual é a natureza do corpo? What do you want? O que vocês querem? What do you want? Body? Eating, sleeping, defending, mental. Quer dormir? Quer comer? Né? Quer se reproduzir, né? E se defender? Do you want to eat or not? Vocês querem comer ou não querem? Who does not want to eat? Quem não quer comer, levanta a mão. When you are hungry, maybe not hungry. So you're going to Maharaj, I don't want to eat. But when you are hungry, you search for the food. Né? Pode ser que se a pessoa não está com fome, ela vai dizer, não, Maharaj, não, eu não quero comer, eu não tenho. Mas se você estiver com fome, natural que você vai buscar alimentos. You want to sleep or not? E Maybe vocês... not now, 8 o'clock, 9. You sleep, maybe after 3 hours. Então vocês querem dormir ou não querem, todos? Talvez não agora, que são 8 horas ainda, mas quando for umas 10 da noite, ou daqui a umas 3 horas, todos vão querer dormir. Why I'm saying? Because this is the nature of this body. Body wants eating and sleeping. Take rest. Por que eu estou falando isso? Porque é a natureza do corpo, né? Que todo corpo quer dormir, quer descansar, relaxar. Body needs these things. Food, water, air, they need. O corpo ele precisa disso, né? De comida, né? De água, de ar, oxigênio. In the same way, what is the food for your soul? What is the nature of the soul? Qual é o alimento para nossa alma? Qual é a natureza da alma? Just to give an example. Answer automatically come if you enter in the philosophy. If anything exists, any substance exists, then automatically nature inside, spontaneous nature inside, somehow. Eu acredito que se vocês adentrarem comigo aqui na filosofia, vocês vão conseguir achar a resposta automaticamente. Porque assim, na verdade, tudo aquilo que existe tem uma natureza intrínseca. This is true or not? Isso é verdade ou não? If anything, any substance, substance exists, then automatically nature inside. Qualquer substância que exista tem já uma natureza intrínseca. What is that? Give an example, like the water. Então vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a água. Water means Água. H2O, hydrogen and oxygen. Then when combined, unite, that manifest water. Então a água, né? H2O, moléculas de hidrogênio e oxigênio que se combinam e formam uma molécula de água. What is the nature of the water? E qual é a natureza da água? That or Sanskrit word, that is called dharma. Dharma means nature, svabha, spontaneous nature. Então a palavra para natureza em sânscrito é dharma. Dharma que significa essa natureza espontânea de alguma coisa. What is the nature of the water? Liquid. Então a natureza da água é que ela é líquida. And always going towards down. E que ela sempre escorre para baixo. Many nature, dharma of the water, but I give example too. What is that? Liquidity and always going towards the down. Então a água tem muitas naturezas ou propriedades, mas eu estou aqui citando apenas duas. A propriedade, né, que ela é líquida e também que ela sempre escorre para baixo. And same water coming in the -degree centigrade. Then transfer his nature. Mas quando essa mesma água, né, ela é submetida a uma temperatura negativa, abaixo de zero, sua natureza vai se transformar. More -degree centigrade. Then
that water transferred in, what is called? Ice. Então, quanto mais for, né, fria na temperatura que ela for submetida, mais negativa, aí o que vai acontecer? Aquela água vai se transformar em gelo. At that time you will not say water. You are saying name, different name coming. What is your name? Ice. You are saying ice. E aí quando essa água, né, fica, se congela, né, muda de temperatura, você abaixa a temperatura e tudo mais, e ela se congela, você não chama mais ela de água. Você agora chama ela de Before water gelo. was liquid, and now transfer in ice. That is called water. Now his nature is called solidity. Então aquela água era líquida, mas quando ela se transforma em gelo, essa natureza, a propriedade dela se transforma e ela passa a ser sólida. One piece of ice you can hold in your hand, but on liquid water you cannot hold in your finger. Né? E a gente consegue, por exemplo, carregar um cubo de gelo com as nossas mãos, segurar e carregar. Mas a gente não consegue de jeito nenhum carregar assim, né, uma água líquida, estado líquido. In the same way, the nature of the soul serve to Krishna, serve to Lord. Da mesma forma, a natureza da nossa alma, a natureza da alma é servir a Deus, servir a Krishna. So for this our saying what? Jiver Sarup Hoy Krishna Nitya Das. Krishna Sanasta Shakti. All the living entities, they are eternally serving of Krishna. Krishna Das. Todos os seres vivos são servos eternos do Senhor Cristo. But you have come in this material world. That means soul. Now come in this material and forget to Krishna. Now you are thinking we are servant of Maya. Mas agora, né, nós viemos aqui para esse mundo material e nos esquecemos de Krishna. Então estamos pensando que somos servos de Maya, da energia ilusória do Senhor Supremo. But again you associate sadhu, saintly person, realize yourself and chant holy names. Then you return back your previous nature, serving of Krishna. Mas quando a gente se associa, né, a gente ouve, segue as instruções dos santos, e aí a gente vai e pode obter essa autorrealização através de cantar os santos nomes de Deus. E aí a gente vem compreender que nós somos almas servas eternas de Cristo. But all this body is changeable only, temporary and changeable. E o nosso corpo ele é muito temporário, né? Ele está sempre se transformando e também é muito temporário. One day small baby, then young, youth, then old, then give up this body. Né? Um dia a gente era um bebê, uma criança, né? Depois adolescente, adulto. Quando veio ficou velho e depois já veio a morte. Try to understand this philosophy, this is true. Tem que entender essa filosofia, isso é verdade. When you are young, then you are very beautiful and attractive. Quando você é jovem, né? Quando a gente é jovem, né? Natural, somos muito belos, você é muito belo, atraente. If you are 17 years old, 17. Então, caso alguém tenha, por exemplo, 17 anos. Take one picture. Tira uma foto de alguém com 17 anos. Or when you will become opposite way. How many? 71. Then you take another picture. E aí tira uma foto dessa mesma pessoa, pode ser de vocês, aos 71 anos. Ao contrário, 17, depois 71. You are same person. Então você continua sendo a mesma pessoa. Same name. Seu nome ainda é o mesmo. Same your eyes, hands, legs, everything there. Sua perna, seu olho, ainda é tudo mesmo. Está tudo lá. Your 2 hands, 2 legs, not 4 legs. Né? Você tem 2 braços, 2 pernas, não tem 4 pernas. 2 eyes, 2 ears, 1 nose. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 orelhas, 1 nariz. But when you will become, how many years? 71. Take one photo. Very difficult to recognize yourself. You are that person. Mas quando você tiver 71 anos, tira outra foto e aí é até mesmo difícil de reconhecer que as duas pessoas eram a mesma pessoa. Why I am saying this thing? Because this body is always changing and
This body is called temporary and changing. Every second, every moment, our body is changing. Eu estou falando isso porque, na verdade, nosso corpo é totalmente, muito temporário. E também está sempre se transformando. A cada segundo, a cada instante, a cada momento, o nosso corpo está sofrendo transformações. But our soul, that is eternal and transcendental, that never changes. Mas a nossa alma é eterna e transcendental. E isso nunca muda. So Krishna told this story, told this philosophy to Arjuna. The Atma soul, that is eternal and transcendental. Então, no Bhagavad Gita, Krishna disse toda essa filosofia para Arjuna. Ele disse que a alma é eterna e transcendental. No jayate, no briyate. Atma never takes birth and Atma never dies. Atma é alma em sânscrito, né? A alma, ela nunca morre e tampouco, nunca nasce e tampouco morre. Ajo nitya sasato ayam no hannate hannamani sarire. Ajo means he never takes birth. Então, no Bhagavad Gita se diz isso, que a alma é Ajo. Ajo significa que ela nunca nasce. So I am saying this is the first philosophy I said to you. The body and soul completely what? Different. Então, falo para vocês essa filosofia que vai diferir a alma do corpo, né? Os dois são totalmente diferentes. But one thing, soul resides in this body is working. Mas tem uma coisa, né? Que o nosso corpo ele só funciona porque a alma está presente dentro dele. All we are looking our body, but we did not see our soul. How is it? Todos nós estamos, né, vendo o corpo, né? Nosso corpo, o corpo das outras pessoas. Mas a gente não vê a alma. Como que é a alma? So Krishna, why I am saying, because Krishna, he told these things. If you want to know yourself, about your soul or super soul, to practice some yoga. Então Krishna falou isso, né? Por isso eu estou dizendo. Krishna disse, se você quiser se autoconhecer, quiser fazer uma yoga. So in Bhagavad Gita, Krishna says how many yogas katha there? Então, lá no Bhagavad Gita, Krishna vai explicar sobre quantas yogas diferentes, vocês sabem? 18 types of yoga. Every chapter's name also yoga. Então ele vai explicar sobre 18 tipos diferentes de yoga. E cada capítulo diferente da Bhagavad Gita é o nome de uma yoga diferente. Srimad Bhagavad Gita, 18th chapter. And 18 types of yoga also. Every chapter's name yoga. And Visad yoga, Karma yoga, Gyan yoga, Raja yoga, Hatha yoga, Moksha yoga, Sannyasa yoga. Every chapter name yoga. Então, o Bhagavad Gita tem 18 capítulos. Cada um dos capítulos é o nome de uma yoga diferente. Como, por exemplo, Karma Yoga, Vishada Yoga, Dana Yoga, Raja Yoga, Buddha Yoga, Hatha Yoga e assim por diante. Many yogas katha here. Especially 3 types of yogas very important. One is Karma yoga, Jnana yoga and Bhakti yoga. E aí tem 3 tipos de yoga que são especialmente muito importantes, que é a Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Karmanneva adhikaraste ma phalesu kadacha. Without karma, no one can live in this material. Everybody doing karma. Então, sem karma, sem fazer atividades, ninguém pode viver nesse mundo material. Todos estão fazendo atividades fruitivas ou atividades que têm consequências. One who says, I am not doing karma, he is great liar. Então, aquela pessoa que diz que não está fazendo karma, né, essa pessoa é uma mentirosa, uma grande mentirosa. We are sleeping or not? A gente dorme. We are walking. A gente dorme, a gente come. Eating, anda. sleeping, eating. This is also karma. Without karma, you cannot live in this life. Tudo isso é karma, né? Sem o karma, né, a gente não consegue viver nesse mundo. But this karma, you connected with Krishna, Lord, then you attain to Lord. Mas a gente deve usar esse karma, essas atividades, né, que tem as consequências, a gente deve usar isso para se conectar a Deus. E assim a gente vai se livrar disso. Jat karosi, jat uji, jadasi, jat tapasi kuntya tat purusa madarpana. What will you do? All the fruits you offer to me. Then you will be free from all the fruitive of action. Então, como Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Então você deve, o que quer que você faça, ofereça o fruto de tudo isso a mim. Krishna diz, Deus diz, ofereça tudo a mim
que aí você vai se libertar dos frutos das suas atividades, do fruto do seu karma. So in this way, Krishna very nicely, step by step, explain all the philosophy Krishna and explica how muito. to attend to him and how to completely, absolutely surrender unto his lotus feet. Então Krishna muito bem, ele vai explicando assim, passo a passo, toda a filosofia, explicando também como que a gente pode alcançá-lo. And sarva dharman parityajya mamekam saranam braja aham tvam sarupabhibhu mokshami masacha. Absolutely surrender to him. I am taking all your responsibilities how to attend my abode. E Krishna também explica no Bhagavad Gita como que a gente pode se render completamente, completa e absolutamente a Ele. Se a gente se render a Ele totalmente, Ele promete que Ele vai livrar a gente de todas as reações ruins que a gente tem e vai assim alcançar a morada dele suprema. And you will completely free from all kinds of sinful activities. E dessa forma a gente vai ficar totalmente livre, liberto de todas as reações pecaminosas. So for this regard, Srimad Bhagavad Gita, Krishna very nicely discourses about many types of yogas. Yoga means connected, union to Lord. Por isso que no Bhagavad Gita Krishna explica sobre vários tipos de yoga. Yoga significa esses métodos de se unir a Deus. But topmost yoga, that is called Bhakti Yoga. Mas a yoga mais elevada que existe é a Bhakti Yoga. Bhakti means devotional service to Lord. Então Bhakti significa serviço devocional a Deus. If you perform that devotional service to Lord, it's very easy also. Na verdade é muito simples, é muito fácil a gente praticar o serviço devocional ao Senhor. Especially in this age of Kali, quarreling, and many kinds of disease, distress, and many kinds of faults. So how to practice other yogas? But Bhakti Yoga is very simple. Então, especialmente nessa era que a gente vive, que vivemos, que é chamada era de Kali, tudo é muita discussão, muita ladainha, tantas doenças, aflições, né? Como que a gente pode realmente praticar outras yogas? But what is the Bhakti Yoga? That's simple. Mas como que a gente pode praticar de forma simples essa Bhakti Yoga em Kali Yuga, nessa era que a gente vive? And simply chant His holy name. Né? Nessa era que tem tantos defeitos. Because todos têm tantos defeitos, sim. Lord's name is transcendental, very powerful, mystic power inside. Então, o método é simplesmente a gente cantar os nomes de Deus, os nomes muito sagrados. E aí, por que na verdade? Porque os nomes de Deus eles são dotados de uma toda potência. Deus coloca nesses nomes. Lord invested all His potency in His holy name. Deus ele investiu, ele colocou toda a potência dele nos nomes dele. São os nomes dele. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And if you chant the holy names, all your sinful activity, everything is already destroyed. E se vocês cantarem esses santos nomes, tudo que é de ruim, todas as atividades pecaminosas, todas essas reações ruins serão destruídas. Just simply chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you are doctor, lawyer, or businessman, students, householder, no. Just simply chant His holy name. And morning 2 rounds, evening 2 rounds. You get it? You realize how it's powerful.
these holy names. Então apenas cantem esses santos nomes, né? Você pode ser um médico, um advogado, né? Um pai de família, um comerciante, um estudante, não tem problema. Apenas cantem esses santos nomes, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, como 2 voltas, né? No rosário por dia. E aí vocês mesmos vão poder sentir essas realizações espirituais. And you love to everyone. Love is very essential in our life, human life. E também amem a todo mundo, a todos. Afinal de contas, o amor é algo essencial na nossa vida de ser como um ser humano. Who does not want love? Raise one hand. Quem não quer ser amado? Quem não quer ser amado, levanta a mão. Raise one hand. Alguém levantaria a mão? Quem não quer ser amado? No one. Ninguém. Why? Because this is spontaneous nature of the soul. And we want love. A natureza espontânea da alma é essa, né? A gente quer amor. Sometimes I have quoted this verse from the Bible. Às vezes eu cito uma passagem da Bíblia. Love is God. God is love. God is the embodiment of divine love. Que Deus é amor e amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. And all we are sons and daughters of God. E todos nós somos filhos e filhas do Senhor. See, this love is spontaneous in our heart. We want love. Então esse amor é algo espontâneo no nosso coração, né? A gente quer amor. When you use this word, I love you, then our hearts start to dance in ecstatic mood. Então só de eu falar isso, te amo, né? Só de ouvir isso, te amo, automaticamente nosso coração ele fica em júbilo. E começa a dançar. Sometimes very difficult to utter this word love. I love you. What is it mean? You write I, then make one very nice, beautiful heart. Then you. Então às vezes é difícil até mesmo a gente falar que ama alguém, né? Eu te amo. É difícil falar. Então a gente simplesmente escreve eu, bota um coração assim bem bonito, você. Everybody wants love, even the small insects, cats, dogs. They also want love. Então todos querem o amor, né? Até mesmo insetos, gatos, cachorros, todos querem amor. Who has dog? Quem tem cachorro aqui? Levanta a mão, por favor. You have cat. He has cat. Tem gente que tem gato, cachorro. They love or not? E eles também amam ou não amam? When you return back to your home, you can see dog is waiting for you. Quando você volta para casa, né, vocês sabem, né? Como vocês veem como que o cachorro está esperando por você na porta. Very, what is called? Reliable. Então o cachorro assim é realmente um amigo de confiança. When you come, just come in front of your door, then that dog realizes my master has come, sensitive, and start to also welcome to you. Então, quando só de você está chegando perto da porta, o cachorro já repara, já percebe. O meu mestre está voltando para casa. Então ele vem e te dá as boas-vindas na porta. You have dog? Você tem cachorro? This is what, when you return back Verdade não é home, isso? just you come in front of your dog, touch your door. Understand? Oh, my master has come. Start to welcome to. According to language, welcome. Só de você estar assim entrando pela porta, antes de você tocar, você está tocando a porta para entrar e o seu cachorro já repara, ele percebe que o meu mestre está vindo. Então ele vem e vai correndo para a porta para te dar as boas-vindas, ele late, uau. Porque na verdade ele está dando as boas-vindas na própria linguagem dele. When you enter and also jump on your shoulder. E só de você entrar em casa, ele começa a pular em você no seu ombro. Com tanto amor e afeição. Sometimes the dog, he wants to play with you also. E às vezes o seu cachorro, Very friendship. ele quer brincar com você, né? Como um amigo, muita amizade. Verdade? You don't want to play, but he was taking one ball. Você nem quer brincar com ele, mas ele vem assim, né? Se eu não me engano, assim, dando uma bola para você jogar para ele. I am saying because this love, this word very sweet, and this is essential all the living entities. Por que eu estou falando isso? Porque essa palavra, né, o amor, é algo muito doce e realmente algo que está em comum. Entre todos os seres vivos, é algo em comum. Who doesn't want to love? Everybody wants love. Quem não quer
e se amar. For this regard, everybody, they are searching friends. Por isso que todos estão em busca de alguém, de You amigos. want friends. Você quer Because amigos. express your heart, express your sentiments. Você quer ter amigos, você quer ter alguém para poder expressar o seu coração, compartilhar os seus sentimentos. But I want to tell another thing. This love is called actually, this is called not transcendental love. This is called material love and temporary. Mas tem outra coisa que eu queria falar para vocês, que esse amor que a gente está falando, na verdade, é um amor material, que é um amor que é temporário. And this material love one day will give unhappiness and distress. E esse amor, por ser material, temporário, ele um dia ele vai dar pra gente também muito sofrimento e tristeza. Would you realize? Vocês já repararam nisso? Eh? Já How? perceberam isso? Como vocês repararam? Isso One day acontece? that dog will be die. This is true. Um dia o seu cachorro, ou aquele cachorro que você teve, morreu. I am not saying, but this is true. This is the nature. One day that dog will be die, then you will be unhappy or happy? Unhappy. Isso é verdade não é, né? Um dia esse seu cachorro ele vai morrer. Não estou querendo falar, mas é verdade, ele vai morrer. E nesse dia, quando esse dia chegar, você vai ficar triste ou feliz? So I am saying because Triste. these types of love, material love, that are temporary and finally giving distress and unhappiness. Eu estou mencionando esse ponto porque esse amor material, ele é temporário. E no final das contas, ele sempre causa essa tristeza, um sofrimento. And this material love sometimes we cheat or cheated. E também acontece que nesse amor material, às vezes, é a gente que engana o outro. E às vezes nós que somos enganados ou traídos. Everybody experience in your life. The material life means this. And material love this is. You cheat or finally cheated. Anyhow this. Então, todo mundo passa por isso, né, em suas vidas, né? Como que nesse amor material, às vezes a gente que abandona o outro, ou às vezes a gente é abandonado, a gente trai, às vezes a gente é traído. Isso acontece na vida de todos. Our spiritual science discourses that is called the transcendental love. Já a ciência espiritual, ela vai falar sobre o amor transcendental. And that love will never destroy. Eternal and transcendent. O amor transcendental, ele nunca será destruído. Ele é eterno e transcendental. So you research where you will get that transcendental love and eternal love. Então a gente deve buscar saber onde que a gente pode conseguir esse amor que é eterno e é transcendental. That means I am not saying give up your friendship. And this is not my subject. Subject is that you are intelligent and you to research. Where I will get the eternal and transcendental love. Não estou falando que é para a gente abandonar, né? Que é para vocês abandonarem seus amigos, seus relacionamentos, não é isso. Mas que a gente deve também se perguntar e tentar buscar onde que a gente vai encontrar esse amor transcendental e eterno. Where I will get that love, transcendental love? Where is that? Onde eu posso obter esse amor transcendental? Onde que está esse amor? Because I told Bible today, God is the embodiment of love. Love is God. God is love. God never dies. Então, como eu estava falando, né, que a Bíblia diz isso, que Deus é amor e amor é Deus, né? E Deus, ele nunca morre, não é mesmo? Have you heard God died? Alguém já ouviu falar que Deus morreu? No. Não. So that means God will love the eternal. Ou seja, Deus, ou o amor, né? O amor é eterno. That means I giving this philosophy to how to attain to abode of Lord, abode of God. Então eu estou querendo passar essa filosofia para vocês, essa filosofia de como se alcançar a morada de Deus. You can stay with your family's member, no problem. With your mother, father, wife, children. Vocês podem continuar convivendo, vivendo com sua família, com seus pais, com seus filhos, sua esposa, marido. But you research how to attain that eternal love. Mas busquem qual é esse método de alcançar o amor eterno. Who is the eternal love? Quem é o amor eterno? Deus. Do you understand? Entende? You can stay with your friends, with your wife, with your children, with your wife, cats, dogs. But you are staying in your circumstance. But you research how you get that eternal love. Continuem vivendo o que quer, né? Com a sua circunstância, né? Com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, seu marido, sua família, continuem, mas lembre-se sempre de buscar saber como alcançar esse amor eterno.
And what is the process to attain my eternal love to God? Qual é o processo? Qual é esse processo de eu alcançar o amor eterno por Deus? What is the process? Anybody? Alguém pode dizer qual é esse processo? What is that? Qual é? Pardon? What is it? What O is que the você name? está falando? Qual é o seu nome? Caroline? Good. Ah, There okay. you go. Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Our spiritual science explains. स्थाने स्थिता सुतिकृतं तनुमानोभि जो प्रयासो वहितो जीतो पिस्तोइस तनिका. स्थाने स्थिता, no need change your anything. Whatever you stay. That means if you are staying in your house, that means you are a householder, or you are a businessman, or you are a teacher, lawyer, doctor, whatever you stay doing, perform your prescribed duty. But simply chant Lord's names. Then automatically your realization will come. And when that time will come, then you attain to abode of Lord. Então, sim, muito bem, esse é o processo. Apenas cantar os santos nomes de Deus. E a Escritura nos vão explicar esse ponto. Sthanestita significa que você deve continuar na posição que você está na sua vida. Né? Se você está com a sua família, né? Continua com a sua família. Se você é estudante, ou comerciante, se você é advogado, o que quer que você esteja fazendo, continua na posição, mas cante sempre esses santos nomes, né? Hare Krishna, e por esse processo que vai acontecer, vocês vão pouco a pouco alcançar essa autorrealização, essa realização espiritual, e aí quando chegar o momento certo, vocês irão com certeza para a morada do Senhor Supremo. Sometimes I say in one word, Soroma, don't give up. You unite. That is called Jol. No need to give up. What will do? Just unite to Lord. Então, às vezes, eu uso essa expressão em hindi, que diz Chorama Joro, significa não abandone, não precisa abandonar nada, mas sim Joro, ou seja, como conectar tudo e unir tudo a Deus, a Krishna. No need to give up your wife, children, husband. No need. What will do? Unite. How to unite it? Chant. That means you make the families of Krishna. Então, não precisa abandonar sua família, sua esposa, seus filhos, não. Não precisa abandonar, você tem que ligá-los a Krishna, conectá-los a Krishna. Decante os outros nomes e os ligue a Krishna. Faça da sua família uma família de Krishna. Many philosophers say this is not, neti, this is not. But what Siddhanta, no need to go. Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or Bhakti Vinod Thakur explains, Krishna samsari karo, chhadiyo na char, jive daya Krishna naam sarva dharma sar. You make the family of Krishna, Krishna samsara. Então, o nosso grande santo Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz que a gente deve fazer da nossa família uma família de Krishna. What is the Krishna samsara? What is the family of Krishna? O que significa fazer nossa família uma família de Krishna? Who knows? Alguém sabe? Pode levantar a mão e dizer? Keep Krishna, Lord, in your house. And everybody, all your family's members, united with Krishna. That means, you think, Krishna, the Lord, He is the Supreme, He is the master of the house. All we are servants. My wife, my husband, my sons, daughter, all they are families member of Krishna. Então você deve manter Krishna, né? Deus na sua casa. E aí vocês devem, né, ter essa concepção de que Ele, Deus é o mestre, é o controlador da casa, é o mestre da casa. E todos nós, né? Eu, minha mulher, meus filhos, todos nós somos servos dele. That means, only think, I am the servant of Krishna. Even my wife, she is the servant of Krishna. Então a gente sempre deve ter essa concepção. Eu sou um servo de Krishna. Até mesmo minha esposa também é uma serva de Krishna. That is called
Krishna Sansar. And the family of Krishna. Então, isso é a Krishna Sansara, uma família de Krishna. And another simultaneously give up all kinds of bad things. E ao Asat mesmo, Sangate. e ao mesmo tempo a gente deve abandonar tudo que é ruim, né? Toda má companhia, os maus hábitos. And chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now united with Krishna now. Então, encantem esses santos nomes, Hare Krishna. E agora, vocês se uniram a Krishna ou não? You understand? Now you automatically are united with Krishna. Your wife belongs to Krishna. Your daughter, son, cats, dog, everything belongs to Krishna. Entenderam? Dessa forma, todos vocês agora se uniram a Krishna, né? A sua esposa pertence a Krishna, o seu gato, seu cachorro, seu papagaio, todos pertencem a Krishna. Dessa forma, todos servem a Krishna. And that is called happy life, happy life. Isso é uma família feliz, é uma vida feliz. Follow Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
perguntar agora. But I request you to chant holy names. Be Mas eu peço a todos vocês que cantem os santos nomes de Deus e sejam felizes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Give love and peace and compassion to all. Então sejam amorosos, afetuosos, deem amor e afeição a todos os seres vivos. I always quoted the Bible. Bible also explains, thou shalt not. Eu sempre cito nessa passagem, esse mandamento da Bíblia, que se diz, não matarás. Love and peace. This is our aim. Ou seja, nossa meta, nosso objetivo é o amor e a paz. Killing, fighting, this is peace or not? Então, matar, né, brigar, isso é paz. What do you think? O que vocês acham? So peace. Peace comes with love. So love and peace. This is very essential in our life. Então a paz vem quando você ama. Então amor e paz são algo essencial em nossas vidas. So if you chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So love and peace you chant. Se vocês cantarem os santos nomes, né, automaticamente vocês vão experimentar esse amor e paz. Then will you never cheat or never cheated. E vocês nunca mais vão ser enganados, também não vão enganar ninguém. If you really chant holy names, never cheat or never cheat. Se vocês realmente cantarem os santos nomes, vocês nunca mais vão enganar e nem ser enganados nesse So mundo. chant holy names, be. Então cantem os santos nomes e sejam felizes. Thank you. Obrigada. Ninguém tem nenhuma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Quem? Você, senhor? Meu nome é Cristiano. Então seria a nossa missão aqui, porque a gente se voltou, tem 8 bilhões de espécies, né? Então a gente se passou por vários tipos de animais, pedras, seres, e estamos aqui agora na forma humana, para voltar a Deus. Então seria essa a nossa missão, a gente nasceu humano para voltar. Cristiane? Todo mundo ouviu a pergunta dela? Tá, então deixa eu let you know if we were born after taking birth at million 484 species. Now we are in this human body. It means our mission is to back to God. Now we attain this human body. What do you say? Now we attain this Please human. speak louder. You're not big for that. Now we attain this human body means our mission is to attain to Lord after taking birth in all the other species, stone and animals. Now our duty and mission is to attain to Lord. Look these things. This is the statement has given how we are wandering in the cycle of routine birth and death. 8.4 billion pieces. Então ouça, né? Tem essa declaração que diz como que a alma ela vaga nesses 8 milhões e 400 mil espécies de vida diferentes. But Lord mercifully, He gives us the human body. Mas sim, Deus, ele, por muita misericórdia, Ele nos concede esse corpo humano. Because the human body means is what? In this body, very golden opportunity to attain to Lord. Então o corpo humano significa que é uma chance de ouro da gente alcançar a Deus. Because in this human body, you can practice how to attain to Lord. Porque nesse corpo humano, no corpo humano a gente pode fazer uma prática espiritual que nos leva a Deus. Cats, dogs, animals, they cannot to practice any spiritual things. Just they absorb to the four things, eating, sleeping, defending and mating. Gatos, cachorros, outros animais, eles não podem fazer essa prática espiritual. Porque eles estão sempre absortos apenas em comer, dormir, se acasalar e se defender. But the human body is the golden opportunity. You can associate sadhu, listen, Harikatha, they attend to Lord. Mas o corpo humano é uma chance de ouro mesmo, porque quando no corpo humano você pode estar com os santos, ouvir sobre Deus, cantar os nomes de Deus e dessa forma alcançar o Senhor Supremo. So Bible also quoted this verse. What is saying? God created man after His own image.
Então a Bíblia, né, tem essa passagem na Bíblia que diz que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. That means God, He creates all the living entities. This is true. But finally, He creates the human being as like Him. Because only the human being we can attain to Lord. Very easy. Então é que Deus criou todos os seres, né? Todos os animais, todos os seres. Mas Ele, no fim, Ele criou o ser humano, a sua própria imagem. Então Ele criou o ser humano para que a gente, como Ele, a forma como a dele, para que a gente possa exatamente alcançá-lo. So for this, many speakers also put a labdha, sudhurandam, samubhanti, manusyam, antanam, anitam, upyadhiro, turnam, nitamnapati, durmittum, java, visasa, visapuru, sarvukasa. The human body is very, very rare. Yeah? Então, muitos oradores que falaram aqui antes de mim hoje citaram esse verso das escrituras, dessa passagem que diz que esse corpo humano é muito raro de ser obtido, muito difícil de ser obtido. So in this human body, very easy to practice spiritual things. E neste corpo humano é muito fácil a gente praticar espiritualidade. So if you chant holy names, this life you attain to abode of God. Então, se você cantar os seus nomes, é nesta vida você irá alcançar a morada de Deus. So don't you lose this opportunity. Então, não perca esta oportunidade. Eh? Just follow the Bem. 4 principles and chant holy names. Apenas siga os 4 princípios e cante os santos nomes. Os 4 princípios, né? Que é não comer carne, peixe, ovos, né? Também não se intoxicar, né? Não usar entorpecentes e beber e fumar. Também não praticar sexo ilícito, sexo fora do casamento. E também jogos de azar, que é apostas, não apostar. Understand? This. And give love and affection to everyone. E também dê amor e afeição para todos. Okay? Thanks. Obrigada. Okay, so they will distribute the prasad downstairs. If anybody want to take Kalsi Mala, Japamala, can come. Or other will take it. Então, agora, aqueles que estiverem interessados em receber uma rosário, uma japamala para poder cantar os santos nomes todo dia, ou uma cantimala, podem vir aqui.